Bom dia! Estamos mais uma vez no podcast Foca nas Ideias na FM Benfica. Para nós, da Ideias Acadêmicas, é uma alegria muito grande poder estar com vocês neste domingo pela manhã, trazendo um convidado sempre especial, alguém para conversar com vocês sobre educação, sobre ciência, sobre pesquisa e podermos dar a nossa contribuição social para que a nossa sociedade seja transformada, aperfeiçoada através da ciência e do conhecimento. Nós, da Ideias Acadêmicas, temos o compromisso de possibilitar que pessoas possam acessar a pós-graduação estrito sensu, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. E como todos sabem, a Ideias Acadêmicas tem uma parceria com o Instituto Educa Inter, que também tem essa mesma visão de democratizar o acesso à pós-graduação estrito sensu. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, alguém que vivenciou essa trajetória do mestrado internacional, alguém que dedica a sua vida, seu cotidiano à educação básica e tem sido uma das peças fundamentais no Instituto Educa Inter, na promoção do conhecimento, para que outros professores, outros profissionais possam também se qualificar em nível de mestrado e doutorado. E nós queremos que você conheça o nosso convidado de hoje. Abre. Pode abrir. Pode abrir nós dois. Nós tivemos hoje o privilégio de sermos aceitos, o convite do Foca nas Ideias, para conversarmos com o Dr. Edilson Santos. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Edilson sobre justamente mestrados e doutorados internacionais e nós temos o prazer e a alegria de receber o Dr. Edilson aqui. Dr. Edilson, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu falo com essa formalidade, esse Dr. Edilson, justamente para o pessoal conhecer seu título, saber com quem eu estou falando, mas sei que você é um amigo para todas as horas, alguém que nós podemos contar a qualquer instante. Então, Edilson, seja muito bem-vindo e agradeço muito pela sua presença. Obrigado, Dr. Rafael. Queria muito que as pessoas pudessem ouvir um pouco de você, conhecer você um pouco mais. E, para isso, eu sempre começo com uma pergunta que todos querem saber quando nós falamos Dr. Edilson. Quem é Edilson Santos? Muito bem. Se você me permite, eu queria dar só 2 bom dias. Fique completamente à vontade. Eu queria dar bom dia a você, que é nosso mestrando, doutorando dos diversos polos do Educa Inter, em parceria com a Universidade del Sol do Paraguai. Dizer a você que nós estamos aqui para contribuir. Eu sempre tenho dito para eles, Dr. Rafael, para não ter um passado, que a gente não dá aula. São encontros, seminários, onde a gente vai socializar a experiência da gente. Eu estou na mesma vibe que eles, eu estou passando pelo mesmo processo. Sou alguém que já passou pelo processo, aí tem que contribuir e partilhar a experiência. Depois também quero dar aqui um bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Benfica. E, por último, você, meu querido professor da rede municipal, estadual, eu quero convidá-lo, você que está aguardando aí fazer o seu mestrado, o seu doutorado, mas quer fazê-lo com segurança jurídica, com a devida tranquilidade, venha para o Instituto Educa Inter. O Instituto Educa Inter é essa garantia que você busca para fazer um mestrado com tranquilidade. Aguardamos vocês. Muito bom, doutor Edilson. E agora quem é Edilson Santos? Esse que convidou o pessoal, esse professor que nós queremos conhecer hoje. Meu amigo, doutor Rafael, eu me defino como um perseverante, um guerreiro, porque uma etapa após outra, né? Eu comecei a trabalhar nas escolas muito cedo, 13 anos de escolas particulares, e quando a gente adentra o universo da educação, você quase não tem mais tempo. Por vários anos eu trabalhei em 3 expedientes. Mas eu tive uma grande inspiração, me permita dizer aqui, a minha esposa Maria Helena, ela ia à frente, eu ia atrás. Ela fez a especialização primeiro, depois eu fiz a minha, fez o doutorado, depois eu fiz o meu, e sempre me incentivando. Fez o doutorado e eu cheguei lá. Então, muito bem. Você sabe, você é professor, você que está nos ouvindo sabe disso, você concluiu um curso de mestrado, passando por todas as etapas, trabalhando 2, 3 expedientes, tem que ter sangue no olho, meu amigo. Verdade, é verdade.
E aí é justamente por isso que nós tentamos adaptar o máximo possível para que os nossos professores possam fazer mestrado e doutorado com uma carga horária tão grande como essa. Como você falou, eu também até hoje trabalho os 3 expedientes, né? Tenho 100 horas no município de Fortaleza, 200 horas no estado, e isso com certeza é mais uma motivação que eu tenho de poder estar como coordenador acadêmico do Instituto, sempre buscando ajudar os colegas nesse processo de formação continuada e também esse processo de ascensão que os nossos colegas tanto querem como também precisam. Então, tudo isso realmente precisa de muito empenho. Eu creio que a sua definição de quem você é como perseverante é algo que os nossos colegas têm que tomar para si, porque realmente a gente tem que ser muito perseverante para conseguir passar por todo esse processo e principalmente passar por esse processo de forma saudável. É isso que mais nos importa, mais nos preocupa. Nós temos uma psicóloga no nosso instituto e nós sempre conversamos com a psicóloga para que dê essa atenção aos professores, justamente porque nós ouvimos muito que os professores, quando estão fazendo mestrado, doutorado, justamente por causa dessa carga de trabalho tão grande, a pessoa tem aqueles problemas emocionais, querem desistir. Para evitar, então, justamente isso, a evasão e tantas outras coisas, nós sempre pedimos, por favor, cuida do emocional, cuida do físico, saiba para onde você está indo para que você se sinta sempre motivado. Essas são as palavras iniciais, mas nós queremos ouvir um pouco mais do Dr. Edilson, justamente como é que foi essa trajetória, por que que o Dr. Edilson foi fazer esse mestrado internacional. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa trajetória do professor Edilson, graduação, professor Edilson, para o mestrado. Muito bem, eu agradeço a pergunta, porque me dá a oportunidade de fazer jus ao Instituto e à Universidade del Sol. Eu entrei na Prefeitura de Fortaleza em 2004. Uhum. E aí, já em 2013, eu me tornei diretor. E eis que em 2015 aparece lá na escola Dom Manuel, da qual eu estava diretor, uma figura fantástica. O nosso diretor-geral, presidente e fundador do Instituto, Dr. Wellington. Uhum. E aí o Wellington estava nesse trabalho, né, peregrinando pelas escolas e divulgando essa nova empreitada e convidando todos os professores para essa qualificação. E de imediato, me permita dizer, foi muito engraçado porque eles sozinhos, com a cara e a vontade mesmo, tinha uma secretária da escola onde ele trabalha com ele, e aí ele, para convencer os professores, nunca esqueço disso, ele puxou, doutor Rafael, um diploma da Universidade do Paraguai, reconhecido pela Cândido Mendes. Uhum. Mas o tamanho era impressionante, era quase 2 folhas de papel ofício. Todo mundo riu, eu nunca tinha visto um certificado, um diploma tão grande. Os diplomas lá são gigantes. Chamava atenção. Hoje até que não, né? Na Del Sol eles diminuíram, né? Mas tem várias outras universidades lá que continua o bichão. Parece uma cartolina. Aquilo tinha que convencer o povo, não tinha como não convencer, era muito legal. E aí, a parte dessa observação, ele falou com muita propriedade. E você sabe, doutor Rafael, que nós temos em nossas escolas uma massa muito grande de professores, educadores, que não têm essa oportunidade. É verdade. Eu não sou contrário a ter uma seleção para os mestrados no Brasil. A questão é que lá no Paraguai e outros países do Mercosul não temos essa exigência. Por um lado é bom, mas para essa massa que trabalha, 3 expedientes, essa seleção acaba sendo um empecilho. Verdade. Infelizmente acaba sendo um empecilho. Mas as pessoas querem fazer o curso. E aí eu aceitei de pronto o convite. Eu estava nesse desejo há algum tempo, mas como eu já salientei aqui, não tinha tido a oportunidade. Eu vi o melhor custo-benefício, eu vi o acesso. Eu tenho dito nos polos do Educainter, por onde tenho passado, o nosso mestrado não é melhor nem é pior, ele é mais acessível. E isso é muito bom, né? A grandeza do mestrado vai depender do seu empenho, da sua dedicação. Então, eu comecei aí, e em 2016 a 2018, nós concluímos o mestrado. Muito, muito bem assistido, muito bem assessorados. E aí eu emendei, 18 e 19, fiz o doutorado, a proposta inicial era essa mesma, e em 2020, quando nos preparávamos para fazer a defesa da tese, infelizmente veio a pandemia, e aí eu lembro bem que no Brasil foi 26 de fevereiro,
Mas em Fortaleza, particularmente no Ceará, foi 19 ou 20 de março que as Foi escolas logo fecharam depois do portas. feriado de São José. Exatamente, portanto, dia 20. E aí eu fiquei, não perdendo, né, mas sobrevivendo nos 2 anos de pandemia, todo mundo, vocês conhecem a realidade como foi. E quando chegou em 23, o meu trabalho já era para estar pronto antes. A minha tese tinha o título, era a afetividade e a aprendizagem das crianças de 2º ano em processo de alfabetização no município de Fortaleza. Mas aí veio a pandemia e eu tinha, na apresentação, você sabe que na defesa, eu reconheci o mestrado pela UNILB, Universidade de Uberaba. Uhum. E eu tive a felicidade de ter na banca, que pediu para apresentar o trabalho, eu acho que é a UNILB, a única universidade da plataforma que faz isso. Não sei se você conhece uma outra. Não conheço outra. Não é uma defesa para você que está nos ouvindo. É uma apresentação, mas para a certificação de que você passou pelo processo, fez o trabalho, etc. O doutor Ayrton me deu essa luz. Continue na mesma área. Aprofunde Valon. E aí eu fiquei com aquilo na mente. Então eu estava com o trabalho pronto já. Quando veio a pandemia, Fortaleza se falava muito de recomposição da aprendizagem. Não sei como é que era no estado, sim, mas sim, né? No estado também. Também. E era recomposição da aprendizagem para cá, recomposição para lá. E aí eu, num desses encontros para falar sobre recomposição, deu aquele estalo, aquela luz. Nunca vou esquecer. De pronto eu já anotei aqui no celular meu título. A afetividade e a recomposição da aprendizagem em crianças de 2º ano em processo de alfabetização no pós-pandemia. E aí foi uma coisa boa, porque foi novo, né? Verdade. Era a primeira vez que alguém estava trazendo essa proposta. Aí eu refiz todo o trabalho, e em 23 de janeiro, eu não pude defender, em julho não formou banca, quando foi em janeiro agora, recentemente, de 24, eu fui lá apresentar o trabalho, e foi um grande acerto, meu amigo, foi um grande acerto, porque toda a banca elogiou o trabalho, porque tinha esse aspecto da novidade, da pandemia, que ninguém tinha ainda trazido até então em Fortaleza. E esse foi o processo. Você falando sobre isso, me faz fazer uma pergunta que eu queria que você fosse muito sincero. Algumas vezes as pessoas dizem para nós que fazer um mestrado no Paraguai é o velho pagou, passou. Você, quando participou da banca, quando escreveu seu trabalho, você percebeu isso? É isso realmente? É super fácil você fazer seu trabalho, mandar para lá qualquer coisa e eles aprovarem, apresentar um trabalho para a banca e a banca vai aprovar seu trabalho do jeito que ele tiver? Como é que é isso dentro da realidade? Eu vejo um certo menosprezo das pessoas por ser uma universidade do Paraguai em relação a esses critérios de avaliação, e como você passou por esse processo, queria que você contasse para a gente como é o critério de avaliação da banca do seu trabalho. Meu amigo, obrigado, muitíssimo obrigado pela pergunta. Você que está em casa, me escute com muita atenção, porque isso aqui é decisivo. Absolutamente, não tem nada disso. Imagine você, doutor Rafael, que quando eu comecei esse mestrado em 2016, todo mundo ali no meu cerco, pessoas mais próximas, não vai dar certo, vai ser tempo perdido, dinheiro jogado fora, etc. E havia mesmo essa concepção de que o mestrado no Paraguai é uma espécie de subtítulo, um mestrado mais fácil de fato. Uhum. Isso é um equívoco, não tem nada disso. Na verdade, eu repito, é o acesso que é mais fácil. Agora, doutor Rafael, se me permite, deixa eu esclarecer para quem está em casa. De fato, isso não vai acontecer com você na Educainter. Por isso que eu digo, venha para a Educainter. Porque o nosso sócio fundador, doutor Wellington, e todo o restante da equipe se certificou muito cedo disso. O que é que acontecia com colegas que, inclusive, eu fui atrás da informação. O colega foi para o Paraguai em 2012, 2014, sem muita assessoria, em Assunção, e tinha, às vezes, faculdades que estavam autorizadas e não reconhecidas. A Del Sol é legitimamente reconhecida desde 2011, você pode me corrigir, doutor Rafael, se eu estiver enganado, desde 2011. É isso mesmo. Então, veja, o colega fez o seu mestrado numa universidade que estava apenas autorizada e, no final do prazo, como no Brasil, o MEC vai certificar. E aí, às vezes, a universidade não cumpriu todos os pré-requisitos e não tem o título. Uhum. E não pode expedir, portanto, para os alunos, o aluno ficava meio à sorte, jogado à sorte. Um outro aspecto que acontecia muito, e o Educainter tem esse cuidado todo para isso não acontecer, e não acontece mesmo nos dias de hoje, era uma grade
incompatível com as nossas do Brasil. Não havia compatibilidade. Mestrados feitos em um ano. Não existe no Brasil mestrado em um ano. Então, esses equívocos aconteciam e esses colegas, muitos deles ficaram pelo caminho. E aí, doutor Rafael, eu chego à questão. Esse tipo de acontecimento gera até hoje esse tipo de equívoco, de que o mestrado não vale a pena, de que é mais fácil. O pagou, levou o título, doutor Rafael, está vinculado tão somente a um outro preconceito, que é o fato de não ter uma seleção prévia. Mas isso porque a legislação naquele país é feita assim, não prevê esse acesso. Ao contrário, eu vou dizer para você, você que está nos ouvindo, o mestrado é exigente tal qual é aqui. Não tenha nenhuma dúvida disso. Para você ter ideia, você que se não se dedicar, mesmo sistematicamente, com coerência, você vai ter essa dificuldade. Eu tenho dito nos grupos, nos polos, só escreve quem ler. Então não tem mais fácil nem mais difícil. Infelizmente, esse preconceito está aí, mas não é assim não. O mestrado é muito sério, a banca é muito séria. Eu já vi, inclusive, trabalhos não aprovados e voltados para o aluno ter 6 meses para melhorar, para você ter ideia da seriedade que é o mestrado na Del Sol, doutor Rafael. Eu falo pela Del Sol, você que nos ouve. Você que está nos ouvindo é pela Del Sol. Mestrado, doutorado, sou cria da Del Sol, do Instituto Educainta, e aí eu garanto que não tem nada disso. O mestrado é muito exigente. Banca, quando você apresenta, eles fazem perguntas, o que você percebe que eles querem identificar quando você está fazendo a sua apresentação em defesa? Não sei se você conhece, os colegas que estão me ouvindo certamente vão se identificar. O presidente da banca, de uma das bancas, se for o professor Vilauba, o Vilauba é muito cri-cri. Para você ter ideia, quando eu defendi o meu mestrado, na opinião de vários colegas, a minha apresentação foi muito boa. No entanto, eu não tirei a maior nota. E esse professor, Vilauba, ele fez uma crítica que ficou na minha cabeça e me ajudou muito no futuro. Ele disse, hoje você só levantou a poeira. Eu quero vê-lo aqui no mestrado trazendo efetivamente respostas, soluções, encaminhamentos. E quando eu apresentei a tese para ele estava na banca novamente, por coincidência, porque havia em outras bancas, e eu fiz essa memória de 2018. Ele riu e disse, mas fico feliz, porque pareceu injusto a crítica, mas você fez o percurso. Hoje você efetivamente está apresentando solução para os colegas para uma educação melhor, que era a questão da efetividade como base, né, como caminho para uma recomposição bem-sucedida. Perfeito. Professor Adilson, em relação à prática do senhor, como gestor, como professor, o que o mestrado e o doutorado contribuiu para que você pudesse ter uma evolução no desenvolvimento das suas atividades? Ou não contribuiu em nada, só o título para melhorar seu salário? Como é que é isso hoje em dia? Meu amigo, vou responder a sua pergunta só com um exemplozinho fácil. Outro colega nosso, uns 2 anos atrás, ele resolveu estudar a contribuição das universidades do Paraguai para a formação do professor docente aqui no município de Fortaleza. Foi? Foi interessante, né? Eu quero ver essa pesquisa, muito interessante, eu não conhecia. E aí ele me mandou, perguntou se eu podia contribuir, me mandou um questionário semi-estruturado para responder. E foi ótimo, porque eu pude me ver pelo retrovisor, respondendo essa pergunta. Quando eu terminei a última questão de responder, com muito afinco, porque era um trabalho de pesquisa, tem que ser respondido com seriedade, eu salvei uma cópia, até hoje eu tenho essa cópia porque quando eu fui ler antes de enviar, doutor Rafael, eu fiquei impressionado com o que eu aprendi. Quando eu me via antes do mestrado e pós-mestrado, meu amigo, tinha tido um avanço enorme de conhecimento, de amadurecimento, de generosidade, sabe? A visão de educação passou por um crivo que foi sendo filtrado e sendo aguçado, a compreensão do processo. É muito interessante como você cresce. Só para finalizar, eu tive a oportunidade de vivenciar um mal-estarzinho, porque colegas que vão ao mestrado, eles vão por todos os motivos. Tem um que vai para crescer profissionalmente, amadurecer, contribuir mais para o sistema de ensino da sua rede, mas tem aquele, e isso é justo, que vai pelo salário. E eu tenho dito, quando surge esse tipo de questão ou de acontecimento, eu digo, olha, você que está aqui só pelo salário, parabéns. Sim, vou dizer porque eu dou parabéns a essa pessoa.
Porque os motivos podem ser diversos mesmo. Primeiro, como educador, como profissional da educação, tem direito a um salário melhor, doutor Rafael. Ninguém vai discutir isso. Né? Por que tem que ser um salário baixo? Então, a pessoa que vai ao mestrado só pelo salário já está de parabéns. Por quê? Porque o motivo que ele chegou foi esse, mas ele vai passar por um processo de transformação, de aprendizagem, de crescimento. Não tem dúvida. Entrou no mestrado, você aprende, você amadurece, você cresce e a sua contribuição passa a ser outra. Então, mesmo quem vai só por melhorar o salário, não fica só nisso, doutor Rafael, não fica. Melhora, amadurece e aprende muita coisa. Muito, muito interessante. Professor Edilson, aqui no chat nós temos algumas pessoas que estão nos dando bom dias. Bom dia. O Beto, do Beco Educacional, nos dá bom dia, lá de Apuiarés. O Hércio também Pinheiro. Romires Cavalcante, Caroline Benício. O Beto, Jaqueline, Gilberto, Gessier. O professor Dr. Marcos Rocha, falando do tema da sua pesquisa, diz que é um tema sensacional. Obrigado. Até hoje ainda sentimos os impactos do ensino remoto emergencial dentro das nossas salas de aula. A Ana Paula nos dando bom dia. A Solange, minha cunhada maravilhosa, nos dando bom dia. Salete, Gracinha, Rosário Costa. A Ana Paula faz inclusive uma crítica aqui. O salário é desvalorizado em muitos lugares do nosso país. Falando um pouco do que você acabou de tratar. Verdade. E Romires Cavalcante diz: Edilson, bom dia. Como foi o processo de assessoria do Educainter no processo de revalidação do seu mestrado? Foi através do Carolina Bore? Levou quanto tempo? Meu querido, obrigado pela pergunta. Eu agradeço sempre as perguntas, porque vão dando a oportunidade de esclarecer para que outros também tirem suas dúvidas. Esse processo, eu entendo a nossa ansiedade, né, quando está no processo, mas é muito tranquilo. Para você ter ideia, até antes de 2017, não havia essa plataforma Carolina Bore. Então, você terminava o curso, você não tinha muita assessoria, você tinha que colocar o seu título debaixo do braço e bater a porta da universidade para reconhecer. Porque já reconheciam sim, já tinha a universidade reconhecendo. Mas uma das grandes conquistas do Mercosul em termos de educação foi justamente a criação da plataforma em 2017. Então, hoje, com o Instituto Educainter, não tem erro, porque você vai receber assessoria, você coloca esse material todo lá, abrindo o processo de solicitação de reconhecimento, o Instituto tem assessoria para isso, tem o pessoal preparado para isso, você coloca lá, 6 meses depois que ele pega na sua documentação, porque vou chamar a atenção aqui, cuidado. No momento, doutor Rafael, tem universidades que têm 100 pessoas na fila. Não faça isso. É porque eu quero reconhecer por uma federal. Não tem isso, meu querido. Escute o que o Edilson está dizendo, que eu passei por esse processo. Não está em questão o seu título, você já é doutor. A universidade vai apenas lhe conferir o reconhecimento, que a lei exige isso ainda. Então, você busca uma universidade que não tem uma fila tão grande. Eu, quando reconheci o meu pela Unilb, a fila não era tão grande. Hoje eu sei que é uma universidade bastante requisitada. O meu doutorado agora não está na Unilb, doutor Rafael. Está na UEPA, na Universidade Estadual do Pará. Em 3 meses, eu pulei de 19º para o primeiro da fila e hoje já está em pré-análise. Agora, o processo da instituição conta a partir do momento que ele pega o seu trabalho para pré-análise, o resto é fila. Não tem erro. Aí, no intervalo de 6 meses, 8 meses, você vai estar com o diploma reconhecido. Então, esse processo é muito tranquilo. E, sim, você vai ter toda a assessoria da Educainter. O segredo, gente, para além de tudo isso que eu já falei, está em escolher o parceiro certo. E aqui do Brasil, aqui no Ceará, esse parceiro da Del Sol é o Instituto Educainter. Obrigado. Muito, muito bom. Então, você tem o título de mestre já reconhecido e o de doutor está em processo de reconhecimento. Perfeito. Você já recebe como mestre na Prefeitura de Fortaleza? Sim. Como é que foi isso? Foi tranquilo dar entrada na Prefeitura de Fortaleza? Teve algum empecilho? A Prefeitura de alguma forma quis não aceitar esse reconhecimento? Teve algum problema burocrático em relação a isso? Absolutamente nenhum, doutor Rafael. Nenhum. Em Fortaleza tem uma plataforma, você vai lá, coloca os documentos lá, você não precisa ir à Secretaria da Educação, e aí você coloca, é uma plataformazinha que todos os processos são feitos dos educadores por lá. Em Fortaleza tem uma imensa vantagem, o valor que você recebe é retroativo. Em muitos municípios não é bem assim. Eu sou mestre, recebo como mestre, né?
tanto em Fortaleza como em Maracanaú, que eu também sou servidor de Maracanaú. Uhum. Lá em Maracanaú demora um pouquinho mais e não é retroativo, mas é política de cada governo, não estou questionando isso. Em Fortaleza não, você dá entrada, mesmo que demore, o meu demorou 45 dias, para ser sincero, 45 dias. Não tenho, só se tiver muita gente na fila, mas não tem casos de que demore mais do que 3 meses, não. Mas quando você recebe retroativo. É bastante tranquilo também. A prefeitura, esse amadurecimento, doutor Rafael, graças ao Instituto Educainta e outras iniciativas, já não tem mais esse negócio de não aceitar, isso não existe, sabe? A questão hoje está quase que de igual para igual. O pessoal não faz mais, não torce mais a cara, não desconfia mais quando o seu título é do Paraguai. Chegou com reconhecimento, tranquilamente eles reconhecem sem qualquer preconceito. Perfeito. Em relação a Paraguai, o porquê que vocês, quando foram escolher, escolheram uma universidade do Paraguai e não Uruguai, Argentina? O Paraguai foi escolhido por quê? Veja você que outrora esse curso ele existia só em Assunção, que é uma viagem mais distante, uma viagem mais cara, porque o status é de viagem internacional. Uhum. O nosso querido Dr. Wellington, para quem eu quero mandar um abraço, ele que estava sempre acompanhando, descobriu que a Universidade del Sol tinha aberto uma filial em Cidade Leste. Uhum. Isso barateava muito os custos, porque você viaja daqui de Fortaleza para Foz do Iguaçu e atravessa a fronteira. Uhum. Muitos colegas nossos preferiam até ficar em Foz e todos os dias cruzava a fronteira. Isso é muito fácil. Então, para começar, o custo, né? E depois nós tínhamos aí a certificação, me permita dizer, do Instituto Educainta, porque as coisas não nascem no momento, elas nascem antes. E o Instituto Educainta, se você prestar atenção, já vinha nascendo desde a primeira iniciativa do Dr. Wellington. Uhum. Né? Nasceu ali. Então, graças a esse esforço de preocupação de baratear, de dar segurança, foi lá, garantiu que a universidade era, de fato, reconhecida, trouxe a documentação do Paraguai provando que a universidade era reconhecida. Né? Então, essa segurança jurídica e, ao mesmo tempo, um barateamento dos custos e a reputação da universidade, ele levava as fotos, mostravam, você mesmo esteve lá na universidade, né? Recentemente, o pessoal do Cainta foi buscar os títulos dos colegas lá. Então, não tem erro, isso dava muita segurança. Por isso que nós escolhemos o Paraguai, pelo barateamento, mas também pela segurança que já naquela época o Instituto nos deu. Interessante falar sobre isso, a gente estava conversando em Tianguá, e um dos professores do Instituto, o Dr. Ulisses, estava falando sobre essa questão do reconhecimento da universidade. Porque se a universidade ela é reconhecida na plataforma, então nenhuma universidade pode negar esse reconhecimento. Como é que uma instituição é reconhecida por uma universidade e ela não vai ser reconhecida por outra universidade? Pode alegar uma questão, talvez, de ementa para não reconhecer, mas legalmente não há como questionar essa parceria da Universidade del Sol com o Instituto em relação ao reconhecimento de diplomas, porque a universidade já tem dezenas, eu diria até centenas, de diplomas reconhecidos na plataforma. Então, não há nenhuma possibilidade legal de alguém ou instituição dizer que esse título não pode ser reconhecido no Brasil. E, como o professor Edilson salientou, isso nos dá segurança jurídica para poder oferecer para vocês esse mestrado e esse doutorado pelo Instituto Educainta. Vamos ver aqui mais falas dos nossos colegas. Tranquilo. O Beto fala das aulas do mestrado, é bom a gente até falar um pouquinho sobre isso. São ótimas e trazem muitas reflexões. Ana Paula, busca de propósito e sabedoria é o mais importante. Jomar nos dando bom dia. Euveniana nos dando bom dia. Beth Queiroz. Ana Paula disse que está gostando muito da sua fala, professor. Cícera Oliveira nos dando bom dia de Salgueiro, em Pernambuco. Um abraço, Cícera. O Márcio, nosso coordenador, bom dia, grande abraço ao nosso amigo, professor Edilson, nosso coordenador, professor Dr. Rafael, abraço, meu querido irmão. Olha aí o Francildo, lá de Penaforte, bom dia. O Francildo também é o nosso articulador em Salgueiro. Jomar disse, cheguei agora e gostaria de saber o valor do reconhecimento para autorizar o certificado. A gente fala sobre isso também. Cícera, a turma de Salgueiro, Pernambuco, está gostando. Romires diz, Jomar, acredito que vai variar de acordo com a instituição que você vai escolher para revalidar seu diploma. É nesse rumo mesmo a resposta, Romires. O Beto
confirmando, e o Francildo pergunta, como ocorrem os estudos dos alunos? A Socorro Teixeira, a diretora financeira da Ideias Acadêmicas, minha senhora, dando bom dia a todos, um assunto extremamente importante. Se ela está dizendo, então é lei, não é não, diretor? A mulher está dizendo é lei. João Mar, agradecendo aqui. Então vamos falar sobre esses dois temas, sobre as aulas, sobre valores de reconhecimento e também, relacionado a isso, os estudos dos alunos. Aulas. Primeiro de tudo, nós temos que destacar que a Universidade Del Sol não dá aulas no Brasil. A Universidade Del Sol não dá aulas no Brasil. Quem ministra as palestras, seminários para os alunos que estão se preparando para a dissertação e tese da Universidade Del Sol é o Instituto Educa Inter. O Instituto Educa Inter é uma instituição brasileira, uma empresa nacional, portanto, ela tem todo o direito, autoridade e legitimidade de ministrar cursos, aulas, palestras, seminários. A Universidade Del Sol não dá aulas no Brasil. Quem vai até o polo ministrar as palestras, os seminários presenciais, é o Instituto Educa Inter, em parceria com a mentoria Ideias Acadêmicas. Nós enviamos os professores brasileiros justamente para que nós possamos garantir a legalidade do processo. Toda a avaliação, toda a grade curricular, toda a defesa, toda a diplomação é feita pela Universidade Del Sol lá em Assunção. Nós não ministramos aula no sentido de Universidade Del Sol em território nacional. Então, quando o Beto fala de aula, e a gente muitas vezes chama de aula também, é justamente porque nós somos professores e nós falamos isso de forma informal, mas legalmente e formalmente nós deixamos registrado isso. E eu quero destacar, com a presença desse ilustre professor que está aqui, exatamente isso que o Beto salienta. Um grande diferencial, pessoal, do Instituto Educa Inter é justamente isso. Nós temos professores no Instituto que são excepcionais. Todos os nossos professores são altamente qualificados. A maioria deles doutores, outros estão fazendo doutorado, estão em processo de conclusão do seu doutorado. E, normalmente, nós colocamos os professores que têm contato direto com a educação básica para que nós tenhamos, além da questão conceitual, da questão metodológica, nós tenhamos também a prática. Porque nós queremos impactar a vida dos professores. Nós queremos que os professores aprendam não somente para escrever uma dissertação, não somente para escrever uma tese. Nós queremos que o professor aprenda para que ele possa utilizar esse conhecimento dentro de sala de aula, na prática do dia a dia. Nós queremos melhorar a vida do professor emocionalmente, nós queremos melhorar a vida do professor financeiramente, nós queremos melhorar a vida do professor na sua prática de sala de aula. Nós queremos uma transformação holística do professor, porque entendemos que nós, investindo no professor, nós conseguimos transformar a educação efetivamente. Isso é valorizar o professor, isso é valorizar a educação, isso é transformar o futuro do nosso país. E é por isso que a Ideias Acadêmicas, o professor Rafael, o professor Edilson, falam tanto desse cara chamado Wellington Costa, que tem dedicado a vida a isso. E nós concordamos com ele nessa empreitada, nessa luta que nós estamos lutando todos os dias para melhorar a educação do nosso Estado. E aí, agora eu passo a palavra ao professor Edilson para que ele fale da experiência dele nas suas palestras, nos seus seminários, o que você tem levado para os alunos, para eles aprenderem, como é que tem sido a sua experiência com eles, professor Edilson. Obrigado, doutor Rafael. Como eu sei, porque eu passei pelo processo, doutor Rafael, então eu percebo que os alunos dos polos se identificam com a minha situação, porque, como eu disse, eu sou alguém que está à frente e passou pelo processo de mestrado e doutorado na mesma instituição. Então, eu faço questão de começar, doutor Rafael, sempre abrindo a plataforma Carolina Mori e mostrando o processo, mostrando o reconhecimento já do meu mestrado e mostrando as fases em que se encontra o doutorado para reconhecimento. Eu percebo que isso já dá uma certa segurança, né? Essas aulas acontecem uma vez
por mês, sempre aos sábados. E em média o são professor Adilson chamando de aula. esses encontros, seminários, a mania. E esses encontros, na verdade, eles são em cerca de 4 horas. Né? Eu primo muito pelas 4 horas. E aí a gente discute os temas a partir das cadeiras. No meu caso, eu trabalho com aprendizagem e avaliação. E como disse o doutor Rafael, eu acho que o grande diferencial desses encontros com a minha pessoa são, primeiro, o fato de eu ter passado pelo processo, ser o privilégio para mim de ser da Del Sol. Então, isso dá uma certa segurança. A clareza, a transparência em mostrar o processo, isso é público, todo mundo tem direito a olhar a plataforma e ver como funciona. E a experiência de sala de aula e de coordenação. O doutor Rafael diz uma coisa que é fundamental. Toda essa teoria, se você não percebe-a na sala de aula, no chão da escola, não funciona. Então, o tempo todo eu estou trazendo os temas, os princípios discutidos, mesclado com a prática. Eu faço questão de mostrar, doutor Rafael, a transformação da prática a partir daquele ensinamento. Se o conteúdo não vem para a sala de aula, não transforma o teu fazer pedagógico, ele perde o sentido. Verdade. Pode ter certeza. Então, eu saliento muito através de exemplos concretos e eu percebo que os meninos se identificam muito com isso. E eu tenho feito, desde o primeiro encontro, eu tenho pedido, doutor Rafael, na apresentação, sempre a partir de 3 tópicos. Nome, o que faz e formação acadêmica. Eu tenho encontrado, doutor Rafael, nos polos, meninos mestrando, doutorandos, que fizeram 2, 3 especializações. Por que isso? Porque queriam se qualificar e não tinham tido a oportunidade do mestrado e doutorado. Verdade. Então, a pessoa foi estudando. Aí, como descer a especialização, aí esquece de ir mestrando. Faço questão que todos digam mestrando e doutorando, mestrando e doutorando. Eu percebo quanto isso eleva a autoestima. Porque é isso, não é tática psicológica, não. Você é mestrando e tem que divulgar com toda a seriedade, com todo o bem-estar. É verdade. Né? Tenho orgulho de ter Tenho chegado orgulho. a esse ponto. Me permita só um parentezinho? Fique à vontade, meu querido. Quando eu comecei, meninos e meninas, mestrandos e mestrandas que estão me ouvindo, quando nós começamos esse curso em 2011, muitos professores da rede pública de Fortaleza não queriam que eu dissesse. Eu fui chamado a atenção algumas vezes, ver se faz sentido. Por que não? Porque eu não quero que ninguém saiba. Gente, isso não é para se envergonhar, não. Nós temos que estufar o peito e dizer, eu sou mestrando, aluno da Del Sol do Paraguai. Temos que firmar isso, porque isso é verdade, não é demérito, não é mérito. Né? E eu percebo, eu tenho feito esse trabalho de autoestima, e eu acho bonito que lá depois da 10ª pessoa eles começam, e mestrando, e doutorando, e mestrando, e doutorando, e eu vejo um brilho nos olhos. Verdade. O professor Marcos que falou aqui, nós somos de um laboratório da UFC, Laboratório de Estudos Geoeducacionais. Nosso orientador, ele faz parte de uma rede, e é por isso nós também fazemos, como pesquisadores, chamada Opala. E eu sempre falo isso para o pessoal quando eu falo. Opala é um observatório do patrimônio da América Latina. E aí, nós temos pesquisadores pesquisando com laboratórios da Universidade Federal do Ceará, pesquisadores do Chile, da Colômbia, da Argentina, do Paraguai. Ou seja, nós produzimos ciência no Brasil? Sim, mas todos esses países estão produzindo ciência, pessoal. Nós temos que deixar essa visão colonialista de que quem produz ciência é Europa ou Estados Unidos. Europa e Estados Unidos. E eu sempre até digo, Quênia está produzindo ciência, a Eritreia está produzindo ciência, o Nepal está produzindo ciência. Onde existem universidades, mestres, doutores, está se produzindo ciência. Então, nós temos que abandonar esse pensamento medíocre de que o Brasil é o imperador da América Latina, que é o único que produz ciência, e nós não podemos produzir ciência em outros países, porque tem-se ciência e tem-se conhecimento nesses países, e nós, como o professor Edilson falou, é quem vamos construir a nossa carreira.
eu tenho diversos exemplos negativos de mestres e doutores formados pela Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro, universidades federais do Brasil inteiro. Infelizmente, eu tenho péssimos exemplos. Eu tenho ótimos exemplos de pessoas formadas em universidades particulares brasileiras, em universidades públicas brasileiras, em universidades internacionais na Europa, nos Estados Unidos. Então, isso é diversidade. Nós não podemos colocar as coisas em caixinhas como se tudo fosse padrão e tudo fosse igual. Exatamente. Então, fazer o seu mestrado com qualidade, fazer seu doutorado com qualidade, depende exclusivamente do mestrando e do doutorando. Não é nem do orientador, é do mestrando e do doutorando. E aí a outra coisa que, dentro dessa mesma linha de raciocínio que o Francildo perguntou, é como é que ocorrem os estudos dos alunos do Instituto Educa Inter. Nós solicitamos a todos os professores que, nas suas palestras, além dos conceitos, trabalhem metodologia da pesquisa e também trabalhem, como nós falamos aqui, de assuntos práticos em sala de aula. Pedimos aos professores do Instituto que façam também uma lista de textos a serem lidos, textos de leituras indicativas, para que os alunos tenham o seu tempo de estudo. Você tem, falar até mais alto, você tem que reservar um momento de estudo. E essas leituras indicativas são justamente para que você tenha seu tempo de estudo. E sempre solicitamos aos professores que passem alguma atividade de aprendizagem. Essas atividades de aprendizagem não precisam ser devolvidas, não vão ser avaliadas de 0 a 10, porque não vão compor o seu histórico, mas são avaliações, não, são atividades que fixam a aprendizagem e possibilitam que você exercite principalmente a escrita acadêmica. E isso acontece quando, pessoal? Professor Edilson, qual foi o último polo que o senhor deu aula? Carnaubal. Aí, ó, aula. Deixa eu aproveitar, o doutor Rafael agora falando aula. Deixa eu aproveitar e só fazer um alôzinho aqui. Pessoal de Carnaubal, atenção. O doutor Edilson já postou no grupo o texto referencial, o trabalho e os slides, e lá tem um prazo, toda a orientação do trabalho. Aproveitem para fazer nas primeiras semanas, porque vocês vão ter um outro encontro, um outro seminário e virar um novo trabalho. Aí, pronto. O professor Adilson acabou de dizer como é a dinâmica da coisa. Terminou o encontro, compartilha com os alunos no grupo ou na plataforma do Google Sala de Aula, e nos dois, que é o ideal, e a partir daí o aluno vai fazer suas leituras, vai fazer o seu trabalho, até que chegue o próximo mês, onde terá o novo encontro. Novo professor, nova leitura, nova atividade, novos slides, tudo para o próximo mês. Então, daquele encontro para o próximo encontro é o interstício que você vai ter para estudar o que foi ensinado por aquele professor. E isso, com certeza, vai fazer com que você possa evoluir no seu conhecimento. E a outra pergunta, antes de passar novamente aqui para o chat, é relacionada a valores para reconhecimento. Como é que foi aí a sua experiência em relação a valores para reconhecimento? Obrigado. Eu gosto dessa pergunta, porque para mim tudo tem que ser dito, né? Tudo tem que ser esclarecido. Constrangido. Claro. Não tem constrangimento. As universidades, elas têm um preço diversificado. Na Unilb, quando eu fiz meu mestrado, eu paguei 7 mil. 2 parcelas de 3.500. Tinha um parcelamento em até 4 parcelas, mas o valor ia para 8 mil. Uhum. Então, em média, pelo que eu percebo e acompanho, doutor Rafael, varia muito. Tem universidade aí de 3 mil. Eu estou reconhecendo agora o doutorado pela UEPA, Estadual do Pará, 4.600. Eu optei dessa vez pela UEPA, pelo valor também, mas porque, como eu disse antes, a fila na Unilb estava muito grande. 100 e poucas pessoas naquela fila, não tinha como esperar. Então, varia muito. Você que fez a pergunta, não se preocupe com isso, assim que atrapalhe o seu momento de estudo e de produção. Mas não se preocupe, eu falo isso, mas você tem tempo. Acho que um grande mérito do Instituto, doutor Rafael, é que todos os custos são devidamente esclarecidos, aí você pode se programar. O aluno pode se programar para isso, certo? Mas, em média, é isso, de 3 até 10 mil reais tem universidade aí. Uhum. Perfeito. Vamos, então, para o chat novamente. Vamos ver aqui as novas perguntas. Bom dia, Rafael e Edilson, sou o professor PH. Gostaria de uma palavra sobre mestrado e doutorado juntos. Como é esse processo? Perfeito, PH. Vamos lá.
Primeiro, mestrado e doutorado não são juntos, são 2 cursos separados. O mestrado você faz primeiro, obrigatoriamente, no Paraguai, diferente do Brasil, que o Brasil não exige que você tenha mestrado para ter o doutorado. É raro uma universidade pública brasileira, e principalmente as privadas, em que você faça direto um doutorado. Mas a lei brasileira não obriga a ter mestrado e doutorado. No Paraguai, sim, é obrigatório. Você tem que ter o mestrado para depois ter o doutorado. Até porque o mestrado dura 2 anos e o doutorado no Paraguai também 2 anos. Se você comparar, aqui no Brasil, um doutorado tem 4 anos. Como no Brasil não é obrigatório que você tenha o mestrado, então, quando você vai defender o seu doutorado, você diz assim, mas o doutorado no Paraguai são só 2 anos, aqui no Brasil são 4. Mas no Brasil não é obrigatório esses 2 primeiros anos do mestrado. Então, é como se você tivesse feito 4. Então, isso aqui não é empecilho nenhum para você reconhecer o seu doutorado no Brasil, porque vão ser 4 anos ao todo dos 2 cursos. Você faz os 2 primeiros, depois os outros 2 para o doutorado. O que talvez o PH esteja perguntando é por que ficam na sala alunos de mestrado e doutorado. São 2 motivos. Primeiro, porque as turmas de doutorado geralmente são muito menores, porque nós temos poucos professores com mestrado. Então, para nós darmos condições a quem já fez o mestrado fazer o doutorado, nós pegamos o pessoal do doutorado e colocamos dentro da turma do mestrado. E aí, como é que nós fazemos academicamente para dar certo? Nós pegamos a ementa do doutorado, que é uma ementa maior, mais completa, de temas e assuntos. E os professores, quando vão formar as suas palestras, eles vão nessa ementa do doutorado, veem quais são as disciplinas e os temas que são contemplados dentro dessa disciplina. Baseado nisso, ele vai escolher um desses temas e transformar esse tema em uma palestra. Então, nós contemplamos o conhecimento que está na ementa da universidade, nós contemplamos o assunto que está relacionado àquela disciplina da faculdade, da universidade, desculpe, para que os alunos do mestrado e do doutorado possam ter acesso a esse conhecimento. Então, isso faz com que alunos de mestrado e doutorado tenham acesso ao conhecimento que faz parte da ementa do doutorado, possibilitando que eles estejam capacitados para fazerem seus diferentes produtos finais. Quem é do mestrado faz a sua dissertação com seus critérios. Quem é do doutorado faz a sua tese com os seus critérios. Permita-me só dar aqui Fica à vontade, uma meu luz querido. para o PH, é? Sim. Meu querido ouvinte, é o seguinte, deixa eu lhe falar, dar uma dica aqui mais de produção. É importante para você não ter muita dificuldade que você mantenha no mesmo tema. Por exemplo, meu caso, o meu tema principal é psicogenética, ok? Quando eu fiz a dissertação, PH, eu fui investigar se a prática do professor pedagogo do município de Fortaleza acontecia na base sócio-interacionista, que é o que recomenda uma diretriz de 2011, referencial teórico Piaget, Vygotsky e Vallon. Quando eu fui fazer o meu doutorado, eu aproveitei a base, o esqueleto da minha dissertação, porque eu não fugi do tema, continuou psicogenética. Só que agora é importante se dar afetividade para esse processo de recomposição pós-pandemia. Mas eu já tinha incorporado toda a produção, o referencial teórico primeiro. Inclusive, eu reutilizei o Vygotsky e o Piaget. Então, você que pretende, se deseja fazer os 2, em momentos diferentes, como disse o doutor Rafael, mas busque um tema afim e trabalhe o mesmo tema na dissertação e na tese, que vai facilitar seu trabalho. E você acaba se identificando, né? Por exemplo, eu fiz no mestrado, um mestrado em Geografia da Religião, trabalhando com o tema territórios religiosos. E aí trabalhei com um grupo religioso católico e um grupo religioso evangélico. Quando fui para o meu doutorado, como eu trabalhei com católicos e evangélicos, a indicação do meu orientador é que eu seguisse pelo grupo evangélico. Quando se fala de território, está se falando de poder. Quando eu chego ao doutorado, eu vou trabalhar com a dimensão política, justamente do movimento evangélico nos últimos anos. Então, eu sigo a mesma linha com um referencial teórico, falando sobre poder, sobre território, poder simbólico, mas agora aplicado na dimensão política. E no pós-doutorado, que estaremos
realizando a última atividade do pós-doutorado para a conclusão, agora no mês de novembro, nessa semana que se inicia. Eu trabalho com o discurso religioso na política. Então, você percebe que o referencial teórico, ele vai se mantendo, você tem um alinhamento. Exato, perfeito. E aí, tudo que você produzir, tudo que você dá palestra, tudo que você for reconhecido, sempre vai ser reconhecido nessa dimensão. É tanto que eu tive o privilégio de ser o autor do documento curricular referencial do Ceará no ensino religioso e ser leitor crítico do documento curricular de Fortaleza no ensino religioso, mesmo sendo da geografia. A trajetória dentro da geografia da religião me permitiu seguir por esses caminhos. Então, esse alinhamento que o professor Edilson falou é uma prática típica das universidades para que você possa se manter sempre dentro de um referencial teórico e dentro de uma linha de pesquisa que lhe constrói autoridade acadêmica. Muito bem. Olha aqui, Anderlândia, bom dia, estou ouvindo de Serra Talhada, Pernambuco. Olha aí, coisa linda. O Foca nas Ideias está cada vez mais nacional, tá vendo aí, diretor? A Cícera de Salgueiro, próxima turma de saúde pública, muito bem, Cícera, vamos aí fazer essa aula inaugural e comemorar juntos essa nova turma de saúde pública. Liduína Brito, nos dando bom dia, Ana Paula, Beto, apaixonado aqui, o Beto, botou umas carinhas apaixonadas aqui pelo mestrado e doutorado da Del Sol. O Francildo diz, eu também tenho muito orgulho de dizer que sou mestrando e aluno da Del Sol, Paraguai. Muito parabéns. Bem, Francildo, parabéns. O Beto, eu estou muito feliz em ser mestrando em educação da Del Sol e já pensando no doutorado. Muito bem, Beto. Cícera diz, maravilha, sou mestranda da Del Sol, Paraguai, @educainter. Parabéns, Cícera. Professor Cleonilson nos dá bom dia, o Sérgio dá bom dia, muito bom o programa. A Maria Lúcia também como mestranda. A minha esposa fala conteúdo enriquecedor para o conhecimento, não existe fronteiras. Educainter, @ideias acadêmicas, fazendo história e mudando vidas. Parabéns, muito obrigado, meu amor. Francildo diz, eu também sou pedagogo no município de Brejo Santo, Ceará. Brejo Santo tem o privilégio de ter o Francildo aí como pedagogo e fazendo seu trabalho, que eu vejo aí nas redes sociais, a busca ativa. Parabéns, Francildo, pelo trabalho que você tem desempenhado. Jomar, muito obrigado, professor Edilson, pela resposta sobre o investimento na regulamentação do certificado. Lembrando, pessoal, que, além do reconhecimento em universidades públicas, existe também a lei de admissibilidade de diplomas, em que alguns municípios, eles aceitam o diploma para a progressão naquele município. E isso, o nosso setor jurídico, inclusive, fez levantamentos, pesquisas da legitimidade dessa decisão, e alguns municípios têm essa lei de admissibilidade, e outros municípios têm também já no seu plano de cargos e carreiras que universidades do Mercosul têm o direito, aquele servidor, de ascender na sua carreira dentro do município. É diferente de reconhecimento, o reconhecimento tem que ser feito por uma universidade. Nesse caso, é uma admissibilidade do diploma para a progressão do servidor. E nós, do Instituto, sempre conversamos com os políticos dos municípios e já conquistamos em vários municípios a adesão a esse processo legal. A Gracinha diz, uma sugestão financeira, peguei a segunda parcela do 13º e coloquei em uma aplicação segura. Quando for pagar o reconhecimento, já tem o dinheiro reservado. Excelente dica, Gracinha. Excelente. Você fazer um investimento em um ativo que seja lucrativo e seguro é uma excelente forma de você já ter esse dinheiro também no futuro. A Maria Lúcia dizendo que está encantada, o PH de show, falas esclarecedoras, muito obrigado. E é Edvani nos dando bom dia. Então, caminhando aqui na nossa fala, nós falamos um pouco sobre como os encontros acontecem, falamos um pouco sobre como os estudos devem acontecer, e também seria interessante que nós falássemos sobre orientação. Como é que funciona esse trabalho de orientação, a disposição, em que momento se deve procurar a orientação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e aí o senhor poderia também falar como é que foi a sua experiência com orientação. Obrigado. Obrigado aí aos ouvintes pelas as boas notícias, né, doutor Rafael? Com certeza. Parabéns, é sempre bom saber que a gente está correspondendo. Nosso trabalho é esse mesmo. Gente, não esperem, vocês não esperem, que o orientador faça o seu trabalho. Doutor Rafael disse aqui numa fala precisa, o trabalho é seu, o mestrando, doutorando é você.
Então, para isso lhe conferir a cultura, o conhecimento devido que o curso quer lhe conferir, você precisa fazê-lo mesmo. No meu caso, doutor Rafa, foi muito tranquilo. O fato de já ter algum tempo de experiência como educador, já lecionava há alguns anos, isso facilita muito, né? A minha especialização foi em psicogenética, né? Mas a minha monografia, que na verdade foi um TCC da graduação da pedagogia, foi um estudo comparativo entre o Piaget, Vygotsky e Vallon. Então veja que desde a graduação eu já tinha afinidade com esse tema, né? Essa cadeira de teorias do conhecimento, da educação me encantava muito. Então já tinha uma afinidade, me mantive, como você disse, nisso. Então meu trabalho foi muito tranquilo. Agora, meu orientador ajudou muito a definir o caminho. Porque o que o seu orientador pode fazer é o processo, é apontar. O resto é você que tem que correr atrás. Então, o meu foi tranquilo, em parte, porque eu já tinha uma certa maturidade, né? Quando fiz o meu mestrado, eu considero tardio, porque, né, como eu disse, a gente mergulha no mercado de trabalho, 3 expedientes, que demorou um pouquinho, podia ter feito antes. Então, eu já tinha uma certa maturidade acadêmica, digamos assim, para fazer o trabalho. Mas foi fundamental o orientador no arcabouço, sabe? Ele me ajudou a definir o esqueleto do trabalho, e aí eu fui caminhando. Com certeza, com a assessoria qualificada que vocês têm através do Instituto, vocês também vão conseguir vislumbrar o caminho certo. Agora, o percorrer o caminho, não vou mentir não, né, doutor Rafael? Exige sangue no olho, mas vocês são capazes, dedicação tempo, abrir mão do início, né? Perseverança, abrir mão dos finais de semana necessários, das festinhas necessárias, aproveitar os finais de semana, porque nós trabalhamos a semana toda, então aproveitar os sábados, domingo, à noite, fazer essas leituras. Mas fiquem tranquilos, será muito natural, muito natural. Se você começar com antecedência, né? Começar Se você com deixar para antecedência. cima da hora, realmente fica complicado. Então, o mais rápido possível comece, que a coisa flui de uma forma mais tranquila. Lembrando, pessoal, que não é fácil para ninguém. Do jeito que foi difícil para o doutor Edilson, foi difícil para mim também. Pode falar, se quiser falar. Permita-me só a experiência, né? Meus queridos, vocês estão nos ouvindo, você está produzindo, aí o cara, uma hora dá um branco. Verdade. Você não consegue andar. Aí você diz, poxa, eu não estou gostando, aí apaga. Aí reescreve. Aí você vai, dá uma paradinha, volta ao livro. É incrível, volta ao livro e de repente tem aquele estalo. Opa! Aí vai, senta e produz. Não adie esse momento, não vá sabotar o seu tempo, não. Anotem todas as ideias que vocês forem tendo. Até no meio da noite você acorda e de repente tem uma ideia. Corre ali, levanta e anota. Eu passei, doutor Rafael, por esse processo. O processo de criação vem por aí. Quando você menos espera, você pensou, anota. Depois você vai desenvolver aquela ideia. E os orientadores, pessoal, eles são qualificados nas áreas diferentes. Então, o que nós recomendamos é que você procure, tanto a mim, como também a algum outro professor, a professora Tereza, o professor Lisboa, que são os que estão à frente dessa organização das orientações, para que você possa encontrar um orientador que seja adequado ao seu tema. Você chega para mim e diz, professor Rafael, eu gostaria de trabalhar com o tema afetividade. Então, o professor mais adequado para lhe orientar é o professor Edilson. Eu gostaria de trabalhar com o tema alfabetização e letramento. Professor Edson Alves, professora Aline. E aí nós vamos indicando para você quem serão seus orientadores. A função da mentoria Ideias Acadêmicas é justamente estar oferecendo para vocês essas orientações, e você vai ter um orientador que esteja qualificado para a sua temática. Eu sou da área da biologia, das ciências, da química. A professora doutora Tereza é a pessoa mais qualificada para que você possa fazer isso. Eu sou da área da educação física. Nós temos o professor doutor Carlos Alberto, que é doutor em cardiologia e trabalha diretamente com a educação física. Então, esse direcionamento é feito pela coordenação. Professor Rafael, eu gostaria muito de escrever um artigo. Como é que eu posso fazer isso? Doutora Tereza é a responsável pela revista Dux Educare. Ela tem a comissão científica que ela encaminha o artigo para ser avaliado, formatado e publicado. Se junta 1, 2 colegas, 3,
vê quais são as regras da revista Dux Educare, que é uma revista do Instituto, e publica, pessoal, publica dentro do tema de vocês, para quando você for para o reconhecimento, você ter a comprovação de que você está produzindo dentro daquela linha de pesquisa que durante o seu mestrado você esteve publicando. Uma coisa importante salientar também, o professor Adilson diga, tem orgulho de fazer seu mestrado na Del Sol? E isso, pessoal, impacta também na participação em eventos. Muitas vezes o pessoal não quer... não, o evento é da UFC. Tem que E eu sou da Del né? Sol, a UFC não vai nem aceitar. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. Participe de eventos científicos, da UFC, da URCA, da UVA, da US. Participem desses eventos da UFPE, o pessoal aí de Pernambuco, da Estadual de Pernambuco, estejam envolvidos com a ciência. Como o professor Adilson falou, são esses momentos, pessoal, de leitura, de tentativa, de escrita, de ouvir críticas nos eventos científicos que fazem com que a gente cresça. Eu estou indo, essa próxima semana, para um evento científico justamente para debater com estudantes de mestrado e doutorado sobre produção científica. E nós contribuímos. Vai lá, faz assim, autor tal, escreve desse jeito, corrige isso, corrige aquilo, porque nós sabemos que ciência é feita assim, na coletividade, no diálogo, na conversa. Vamos lá, valores de orientação, você trata diretamente com o orientador e a gente pode falar um pouco sobre isso no particular. Ana Verônica nos dando bom dia, Manfredi nos dando bom dia, Manfredi Fonseca de Paulo Afonso na Bahia, estamos em cada vez mais longe. Socorro Paiva nos dando bom dia. Regina Paz, bom dia. Estou pensando em fazer o doutorado e o tema que pretendo abordar é sobre a questão socioemocional na aprendizagem. Tem algum orientador nessa linha de pesquisa? Com certeza absoluta. Se você passar aí 2 mensagens depois da sua, está aí a nossa psicóloga, a doutora Janiele Alves, que trabalha justamente esses temas relacionados ao socioemocional, da área da psicologia. Nós temos a doutora Rita também, que como o professor Edilson é cria da Del Sol, que também trabalha com a área da psicanálise, que também pode orientar você. Então nós temos vários professores dentro dessa temática que podem ser seu orientador ou orientadora. A Anderlândia, lá de Serra Talhada, diz quais são os polos para assistir às palestras mais próximos à Serra Talhada, Pernambuco. Se eu não me engano, Anderlândia, o Francildo está abrindo um polo em Serra Talhada. Então, o Francildo pode falar com você no privado, ou colocar o número dele aqui no chat, para que você possa conversar com ele, que ele, se eu não me engano, ele está abrindo um polo em Serra Talhada. A nossa psicóloga, a doutora Janiele Alves, bom dia, conversa super esclarecedora, muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos conosco. Doutora Janiele, a que eu falei no começo, que tem tratado dessa parte emocional, do psicológico, da galera do Instituto. Andréa Capistrano nos dando bom dia, a Edvani aqui de novo, tem uma afinidade com tecnologia digital na educação. Quais são os orientadores que pesquisam sobre esse assunto? Professor Rodrigão, é alguém que você vai achar incrível, espetacular, sensacional. Não sei se você já teve o prazer de ter palestra com ele no seu polo. Você pode falar aqui qual é seu polo, que a gente pode encaminhar ele para o seu polo, se você não tiver assistido a palestra dele ainda. E a professora Shirlene também trabalham diretamente com essa temática de tecnologia digital. E também temos um outro professor, se eu não me engano, é o Caio, que também trabalha com tecnologia digital. Eleni Rodrigues, de Redenção, Ceará, nos dando bom dia. Maria do Socorro nos dando bom dia. Anderlândia agradecendo. Cícera, haverá polo em Serra Talhada. Pronto, a Cícera já está confirmando que vai ter o polo em Serra Talhada. Então, só falar com a Cícera ou com o Francildo que vão te dar mais detalhes. E a André Alencar nos dando bom dia. Nós vamos para os encaminhamentos finais. Muito né? bem. Nós já estamos quase no nosso horário. Vou pedir ao professor Edilson que faça as suas considerações finais em relação ao que nós tratamos aqui hoje e garantir a você que está nos assistindo que nós vamos trazer outros professores e orientadores do Instituto nas semanas que virão. A gente, às vezes, não consegue, justamente porque os nossos orientadores estão indo aos polos em viagem, voltam cansados ou não têm voltado ainda no domingo de manhã, mas nós vamos tentar ao máximo trazer os nossos professores e orientadores do Instituto para que possam ter esse momento de fala, vocês conhecerem sobre a pesquisa deles, conhecer sobre as áreas temáticas e a gente colocar para frente esse conhecimento e fazer
nossos colegas crescerem ainda mais. Professor Edilson, por favor, suas considerações finais. Obrigado, meu amigo. Bem, doutor Rafael, eu quero deixar uma mensagem aqui de otimismo, certo? Deem visibilidade ao curso que você faz. Deem visibilidade ao Instituto, dê visibilidade à Del Sol. Não se esconda, pelo amor de Deus. Nós somos educadores, o doutor Rafael colocou aqui muito bem. Esse curso também visa a sua felicidade, sua autoestima. Eu sei o que é, porque eu tenho visto nos olhos dos mestrandos aí de Apuiarés, de Canaubal, o bem que faz quando eu digo, se assumam, eu sou mestrando, eu sou doutorando, eu sou mestre, doutor, pela Universidade Del Sol do Paraguai, em parceria com o Instituto Educainter. Então apareçam, participem, divulguem isso em alto e em bom som, viu? Não tem por que se esconder, não. Você apenas está passando pelo processo que eu e tantos outros já passamos. Vamos correr atrás, sangue no olho e sucesso para todos. Muito obrigado, doutor Edilson. Uma satisfação para nós receber o senhor aqui. Nós temos aqui as falas do chat para destacar a Edvani diz que é de Jaguaruana, que é o polo que está abrindo há poucos dias. Então, o professor Rodrigo não pôde ir ainda. Quem vai para Jaguaruana no dia 9 é a doutora Alessandra, que é do Direito. Ela vai falar um pouco sobre alguns temas bem sensíveis na nossa prática escolar e que tem sido muitas vezes problema para a gestão, problema para os professores, e ela vai tratar com muita propriedade sobre esses assuntos. Vai ser um encontro espetacular. Eu provavelmente não estarei presente, mas gostaria de estar, então aproveitem por mim e depois vou chamar ela aqui para vocês também falarem um pouco sobre isso. Antes de passar a palavra de novo para o professor Edilson, deixa eu salientar essa figura que entrou aqui para falar conosco. Professor Gilson Oliveira. Parabéns, meus amigos, sucesso. É sempre uma grande alegria ouvir o querido professor doutor Edilson. Gilson, nós amamos você. Gilson. A Andréa, sou aluna do mestrado, os professores são excelentes. Ela é do Polo de Maranguape. E a Francisca Marta diz, bom dia, doutor Rafael, sou doutoranda da Del Sol, aí, olha aí, do jeito boa, que você né? falou, sou doutoranda da Del Sol, Educainter, e tenho orgulho disso. Parabéns pelo trabalho brilhante de sua empresa. Muito obrigado, Francisca Marta. Diga lá, professor Adilson. Só mandar um alôzinho para o pessoal de Juazeiro, que eu estarei lá, né? É verdade. Sábado agora, tá? Então, quero todos vocês aí, eu tenho um lema, doutor Rafael, que eu gosto de dizer no grupo, nenhum a menos. Quero todos vocês aí no Polo de Juazeiro. Será um prazer poder contribuir, partilhar o que a gente tem aprendendo com vocês. Até lá. E compartilhem com os colegas aí em Juazeiro. Juazeiro, nós nos preocupamos bastante porque é uma cidade que está traumatizada. Infelizmente, algumas instituições que se dizem instituições internacionais lesaram muitos colegas nossos em Juazeiro do Norte e região. Nossos colegas perderam milhares de reais, perderam tempo, muitos estão desacreditados. E isso tem sido uma causa de dor para os colegas e que nós nos compadecemos, porque, infelizmente, a gente chega lá e fica naquela sensação, por que a gente não veio antes? Porque, senão, os colegas não teriam passado por isso, né? Investiram e foram enganados por empresas que nós nem sabemos se são realmente empresas, né? E falando que é dos Estados Unidos, que não sei o quê, e as pessoas iludidas com essa ideia acabaram sendo enganadas, e nós esperamos que nós possamos levar essa esperança para os colegas de algo que é real, algo que é legítimo, algo que é vivido por pessoas que mostram o seu rosto e que estão aqui. Você como diretor escolar, eu como servidor público, professor Wellington como diretor escolar, então nós somos pessoas que temos raízes. O Instituto tem a sua sede aqui em Fortaleza, lá na Torre Empresarial Iguatemi, sala 307. Então, tudo isso traz ao professor toda a tranquilidade de poder cursar o seu mestrado e doutorado, sabendo que sabe onde encontrar cada um dos atores e sujeitos que estão envolvidos com esse processo. Então, peço ao pessoal de Juazeiro que convidem seus colegas para que eles possam reconhecer a credibilidade. Encaminhe esse vídeo mostrando para eles nosso rosto, nossa fala, nossa certeza de toda a legalidade e legitimidade desse processo e de todo o acompanhamento que o Instituto pode dar para que você realize o seu sonho. Um forte abraço a todos. Nós encerramos por aqui, agradecendo ao professor doutor Edilson pela sua fala, agradecendo a você por nos assistir, agradecendo você por compartilhar, curtir esse vídeo, para que nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas e ajudar nossos colegas professores a mudarem a sua vida, salientando direito,
nas ciências jurídicas, pessoal da área da saúde, na saúde pública, contabilidade, administração, educação, todas essas áreas são contempladas pelos mestrados e doutorados oferecidos pelo Educa Inter. Forte abraço a todos, excelente domingo e muito obrigado.